Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Arduino e microcontroladores AVR. No vídeo de hoje vamos testar na prática a utilização do nosso Shield de cartão SD que desenvolvemos na aula passada, juntando isso com aquele código, o software do Datalogger que desenvolvemos com vocês 2 semanas atrás. Então teremos um projeto completo de um Datalogger na aula de hoje, tá? Show de bola, bem interessante. E você pode facilmente montar aí em sua casa, em seu laboratório, e é um experimento bem bacana, um dispositivo bem bacana para você medir temperatura, luminosidade ambiente ou o que você preferir. Vamos lá então, segura aí! Conheça a nossa loja online wrkits.com.br, muitos componentes eletrônicos, apostilas e tutoriais, projetos, kits baseados em PIC, 8051 e Arduino e muito mais. Se cadastre e não perca nenhuma novidade e promoção. Solicite já também nossas videoaulas em pendrives. Mande um e-mail para wrkits@wrkits.com.br para pedir uma cotação. Você poderá assistir às nossas videoaulas diretamente no seu computador e já ter acesso a todos os arquivos que disponibilizamos sempre para download. ISIS aberto e o hardware completo do nosso Datalogger está aqui, galera. É muito simples. Temos aqui o processador, que é o ATmega 328P, o microcontrolador do Arduino. Vou utilizar no teste de hoje o Arduino do Emila9. E temos o Shield de SD Card, que desenvolvemos com vocês na aula passada. Então explicamos detalhadamente este Shield na aula passada e demonstramos ele na prática, um teste de escrita e leitura. O que faremos hoje? Vamos adicionar 2 sensores no sistema, um sensor de temperatura, que é o LM35, já conhecidíssimo de você, ligando entre os 5 volts e o ground. Ele fornece na saída uma tensão em milivolts, que varia 10 milivolts para cada grau Celsius. A partir disso, desenvolvemos o software, já explicado 2 semanas atrás. E temos também um sensor de luminosidade, que é o nosso conhecido também LDR. Vamos utilizar um resistor dependente de luz, o LDR. O LDR, ele oferece uma resistência entre seus terminais inversamente proporcional à luminosidade que ele recebe. O que isso significa? Quanto mais intensa a luminosidade que incidir no LDR, menor será a resistência entre os seus terminais. Por isso, estamos ligando em forma de divisor de tensão e desenvolvemos facilmente um sensor de luminosidade, porque temos um pull-down de 10K e o LDR, que é uma resistência em cima. Quanto menor a resistência superior, obviamente maior a tensão em A1, que estamos ligando no analógico 1. Ou seja, teremos mais luz incidindo no LDR. Maior tensão, maior luminosidade. Quanto maior a resistência superior, menor a tensão em A1. Significa que temos menos luminosidade, pois estamos aumentando a resistência entre os terminais do LDR. Aí basta medir a entrada analógica 1, medir a analógica 0 e fazer as conversões necessárias para lermos em graus Celsius e mandar gravar no cartão SD. Bem bacana. O código completo está aqui. Ele é a junção do código da aula passada para escrita no cartão e o código de 2 semanas atrás, que desenvolvemos a função de retornar a média de 60 leituras e também aqui ler o A1. Então temos a variável lum underline nível, que é o nível de luminosidade, que está lendo o A1, que eu chamei aqui de light pin. Se você observar aqui, temos o A0 no temp pin e o A1 no light pin, nos defines, no nosso mapeamento de hardware. Ou seja, a nossa luminosidade será os valores discretos dos 10 bits do conversor AD, só para termos a ideia da variação da luminosidade, muita luz ou pouca luz. Não terá nenhuma unidade específica. Já a temperatura, temos aqui a equação de conversão, utilizando a tensão de trabalho que estamos utilizando, a unidade de Celsius, como explicado na outra aula, e o valor retornado pela função average temp. Com isso, temos a temperatura em Celsius
E aí depois vamos utilizar a sacada de mostrar as casas decimais para os Celsius e converter também em temperatura Fahrenheit, graus Fahrenheit, que é a temperatura em Celsius vezes 1,8 mais 32. E aí vamos mandar exibir em uma string, criando essa string aqui. Veremos o minuto, a temperatura em Celsius e as duas casas decimais, temperatura em Fahrenheit e o nível de luminosidade. Bem interessante. Vamos criar um arquivo CSV, que é comma separate value, e valores separados por vírgula, chamamos de logger. Este logger vamos abrir no arquivo de Excel. E aí podemos plotar um gráfico e visualizar certinho a variação de temperatura e a variação de luminosidade. Bem interessante. E o que ocorre? Estou fazendo certamente de forma grosseira esse data logger. Você pode implementar, por exemplo, um RTC, um Real Time Clock, para ter certinho hora, minuto, segundo e a data do dia, por exemplo, e outros métodos que você quiser. Se quiser implementar um relógio no Arduino também. Eu apenas fiz os minutos, que a intenção é dar um projeto bem simples para você aumentar, sofisticar ele e desenvolver cada vez mais. Por isso, de forma bem grosseira, estou fazendo aqui um delay de 60.000 milissegundos, que, se você fizer as contas, é um tempo de 1 minuto. Significa que temos a atualização dos dados, a escrita no cartão SD desses dados da string que declaramos aqui a cada minuto. E é isso aí, galera. O software é basicamente o mesmo das últimas aulas, uma junção dos dois, então já explicamos detalhadamente esta parte. E o hardware é bem simples, se você for analisar, que é o nosso sensor de temperatura, o LM35, e este sensor de luminosidade que implementamos aqui. Vamos conferir agora a montagem prática e depois verificar estes dados no Excel. Venha comigo! E aqui está a nossa montagem prática. Temos o Arduino do M9, o nosso shield de cartão SD, que implementamos na videoaula passada, utilizando um suporte para cartão microSD e conectado diretamente aqui nos pinos do Arduino. E os nossos sensores estão aqui na protoboard, mas você pode sem problema nenhum desenvolver shield também para eles. O LDR, um LDR de 5 mm, resistor de pull down, e este ponto aqui vai ligado no analógico 1 do Arduino. O sensor de temperatura, o LM35, que já utilizamos diversas vezes aqui no canal, você já conhece esse cara, está ligado entre o 0 e os 5 volts, e sua saída vai para o analógico 1. Aí vamos ligar, para monitorar a temperatura, só precisamos ligar em uma alimentação, pode ser com fonte ou pode ser diretamente com 5 volts, e deixar este cara aqui trabalhando por algumas horas, armazenando a cada minuto os dados de luminosidade, temperatura em graus Celsius e temperatura em Fahrenheit. Também cada iteração, cada minuto monitorado. Aí está um hardware bem simples para você montar e um projeto bem bacana que pode ser desenvolvido por você sem gastar muito. Show de bola! E depois disso, depois de monitorar, não quero mais monitorar, beleza, eu desligo aqui, retiro o cartão, retiro o microSD aqui do suporte, pego este outro conector aqui, este outro adaptador, coloco o microSD e coloco um leitor. Aí eu vou ter o meu arquivo logger.csv. Com isso eu poderei converter para gráficos no Excel. E este procedimento eu vou mostrar para vocês agora mesmo. Venham comigo! De volta ao computador, estou com o Excel aberto, vou demonstrar agora como importar estes dados CSV. Já monitoramos por cerca de 9 horas a temperatura e a luminosidade e geramos o arquivo logger.csv. Agora queremos plotar um gráfico. Como vamos fazer isso? É muito simples. Você abre o Excel, vem aqui no menu Dados e aí vamos pegar dados de texto. Clique aqui. Vamos navegar até a pasta em que temos salvo o arquivo logger.csv. Está aqui, estou deixando o arquivo para download aí na descrição do vídeo também. Clique em importar.
Aqui na etapa 1, damos um avançar. E agora vamos marcar aqui a opção. Desmarcamos tabulação, marcamos vírgula. E aí vejam que onde existia a vírgula aqui em nossos dados, aqui embaixo tem o preview, ele separa em colunas. Então temos a coluna dos minutos, da temperatura em Celsius, temperatura em Fahrenheit e da luminosidade. Bem bacana vai ficar. E aí você avança e aí marca esta coluna aqui. Vejam que os dados estão em 24.9, por exemplo, 24.9 graus Celsius, mas o Excel aqui vai enxergar, ele tem que enxergar estes pontos como vírgula para conseguirmos plotar o gráfico. Muito simples, você clica aqui em avançado, o separador decimal, você marca um ponto. Damos um OK. E aí concluir. E nessa janela damos um OK para iniciar aqui da coluna A, linha 1. OK. Vejam que os dados em Celsius já estão 24,9. Ele colocou o vírgula no lugar dos pontos decimais. E os demais valores, como não havia um ponto decimal, estão aqui separados por colunas. Beleza, agora eu quero plotar um gráfico destes dados. E observem o seguinte, eu fiz uma monitoração de uns 46 minutos, está aqui. E aí eu desliguei o Datalogger. Depois disso eu liguei de novo por mais e deixei rodando por mais 9 horas. Vejam que começa novamente, ele imprime de novo aqui o cabeçalho e começa o minuto do 1. Como eu sei que foi por 9 horas? Bom, você pode cuidar do tempo que ele ficou rodando, mas você pode simplesmente vir aqui no final da coluna minuto. Vejam que são vários minutos, temos aqui 560 minutos. Então, muito simples, 560 dividido por 60 é o número de horas, 9,3 horas. Vamos plotar o gráfico então. Eu quero apenas o gráfico da nossa segunda medida, que foi esse tempo de 9 horas. Eu clico aqui e arrasto para baixo até o final. Mantenho pressionado o esquerdo do mouse, aí está a primeira coluna que eu quero plotar. E agora eu mantenho o Ctrl pressionado no teclado e arrasto o Celsius até o final também. Vamos até o final das medidas, 560, agora inserir gráficos, linhas suaves. E nossa variação de temperatura está aqui, bem interessante, galera. Vejam que ela iniciou abaixo de 24 graus Celsius, depois subiu um pouquinho, aí deu umas osciladas aqui, manteve em 24, aí desceu para 23,5, e a temperatura mínima registrada durante essas 9 horas foi de 21,97 graus Celsius. Depois começou a subir. Para vocês terem uma ideia, eu iniciei esse Datalogger às 2 da manhã e foi até mais ou menos às 11 da manhã, né, na manhã seguinte. Por isso são as 9 horas. E aí com a luminosidade podemos ver claramente quando começa a amanhecer. Vai ficar bem interessante de ver o gráfico. Para isso, temos o gráfico selecionado e você vê aqui que os dados da coluna Celsius, que estão em azul, você pode pegar aqui no cantinho, adicionar o Fahrenheit, mantendo o esquerdo pressionado e puxando para minha direita, e adicionar a luminosidade, eu solto e o gráfico é atualizado. Vejam que em laranja temos os graus Fahrenheit, em azul Celsius. Vamos clicar aqui nessa opção. E aqui em cinza a variação da luminosidade. Então eu iniciei às 2 da manhã. Alguns minutos depois, meia hora depois, eu desliguei as luzes do laboratório. Então caiu drasticamente, né? De noite, ficou zerado. E aqui, neste ponto, começa a aumentar a luminosidade. Vamos ver que horas que é. 278 minutos depois. 278 dividido por 60, 4,6. Então, 2 da manhã mais 4,6 horas, 6,6.
próximo das 7 da manhã começa a clarear, então faz sentido o gráfico. E aí temos um ponto aqui em que há uma decadência, pode ser alguma nuvem que obstruiu a luminosidade, e aí depois começa a subir e vai a pico aqui neste horário. Vamos ver aqui o ponto 444. 444 dividido por 60, 7 horas, então já por volta das 9 e pouco da manhã. Vejam que você pode incrementar muito mais este projeto, adicionando certinho o horário ou adicionando o módulo RTC. Aí está a comprovação do funcionamento do nosso Data Logger utilizando o nosso Shield SD Card, sensor de luminosidade e sensor de temperatura. Agora comente aqui embaixo outras aplicações para este projeto. Esse foi mais um vídeo do seu curso de Arduino. Clique em gostei, favorite o vídeo, comente aqui embaixo o que está achando de nossos cursos e qualquer dúvida também é só comentar. Se não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, clique em se inscrever, que aqui tem vídeos diários, todo dia, muitos tutoriais, muitos projetos e muito conhecimento para você. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Valeu a audiência de sempre e nos siga em todas as redes sociais. Aquele abraço e até a próxima!